Olá pessoal, meu nome é Ítalo Pessoa e esta é mais uma aula de introdução à programação utilizando a linguagem Python. Na aula de hoje abordaremos um conteúdo de extrema importância no contexto da programação, que é a estrutura de repetição while ou o laço de repetição while. Já sabemos como construir algoritmos de forma sequencial e de forma condicional, ou seja, algoritmos com certo nível de complexidade interessante. Mas com a aula de hoje, com o laço de repetição while, aprenderemos a como deixar esses algoritmos ainda mais poderosos. Ou melhor dizendo, eu vou ter um problema que eu não consigo resolver com as estruturas sequenciais ou a estrutura sequencial variável, operadores lógicos, aritméticos e as estruturas condicionais if, elif e else, e vou conseguir resolver usando uma estrutura de repetição, que é o while. Essa coisa maravilhosa que foi criada dentro da programação, das linguagens de programação. Vamos abrir aqui a nossa IDE de desenvolvimento para começar a nossa aula de hoje. Lembrando que desde a aula 1, nossas aulas são totalmente práticas, que no meu entendimento facilita ainda mais a compreensão do conteúdo de vocês, porque a aula se torna bem mais visual, bem mais atrativa e vocês veem o código funcionando de verdade e não fica aquela coisa teórica, que eu acho que isso é algo bastante interessante na linguagem de programação Python. Por se tratar de uma linguagem de alto nível, o código é bem mais fácil de ser compreendido, né? É mais fácil do homem ter entendimento. Bom, vamos lá. O while é uma palavra que vem derivada do inglês, que quer dizer enquanto, certo? E qual é o conceito de while? O while é uma estrutura de repetição que funciona enquanto uma determinada condição for verdadeira. Como assim? Como é que vai funcionar a sintaxe do while? Eu vou ter a palavra reservada while, que quer dizer enquanto, e vou segui-la de uma condição. Ou seja, funciona de forma bem parecida com o nosso if, né? Que eu vou ter o if e uma condição. E para essa condição ser satisfeita, ou seja, para que eu entre no bloco, no seu bloco de execução, essa determinada condição tem que ser verdadeira. Então vamos aqui criar um novo documento para contextualizar o problema e entender melhor o que foi falado até o momento. Eu falei logo no início da aula que já conseguimos construir programas com um certo nível de complexidade interessante. Mas, por exemplo, se eu contextualizar o seguinte problema. Eu quero que você seja capaz de construir um programa que receba como entrada vários números, certo? Até que seja informado um número negativo. Bom, será que eu consigo fazer esse programa com o que eu já sei de conteúdo, ou com o que eu já tenho, ou com o que eu já possuo de conhecimento? Eu acho que não, porque primeiro você não sabe quantos números você tem que receber de entrada, certo? Isso já é um problema. Então eu não tenho como criar variáveis que satisfaça essa minha condição. E outro tipo de problema é que as estruturas condicionais, o que vimos na última aula, não tem o poder para realizar esse tipo de ação. Então você já começa a perceber que você precisa de uma estrutura que resolva esse tipo de problema. E além desse tipo de problema, com o conteúdo de hoje, com a estrutura de repetição while, você também aprenderá como deixar seus programas mais enxutos, evitar repetição de código e melhorar ainda mais o desempenho do seu programa. Ou seja, você não vai precisar mais criar variáveis desnecessárias para resolver determinados tipos de problema.
Bom, mas lembrando, voltando para o nosso contexto, o nosso exemplo da aula de hoje, como é que fazemos para criar um programa com essa natureza, que receba vários números até que seja informado um número negativo? Primeiro eu vou ter que criar minha variável número, que vai receber um número inteiro, certo? E pedir para o usuário digitar esse número. Agora, eu falei que o while é uma estrutura que funciona enquanto uma determinada condição for verdadeira. Eu vou ter a minha palavra reservada while seguido de uma condição, que é o número ser maior do que zero. Por que maior do que zero? Como eu falei que eu quero criar um programa que receba como entrada vários números até que seja informado um número negativo, esse número negativo vai ser a condição de parada do meu programa. Ou seja, eu informando um número que seja menor do que zero, vou até colocar maior ou igual, que eu vou contar como zero como um número neutro. A minha condição vai se tornar falsa e o meu problema vai deixar... a minha condição vai se tornar falsa e minha estrutura while vai sair de bloco. Então é só eu colocar um número para também receber como entrada dentro do meu bloco while, na minha estrutura while. E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável para somar, para dizer quantos números eu recebi como entrada, certo? Criei uma variável soma que inicializa com zero, e sempre que eu for recebendo um novo número, eu vou somando com 1. Como eu vou considerar o primeiro número que eu digitar fora do bloco, eu vou colocar ela antes da entrada. E fora do meu laço de repetição, eu vou somar, vou mostrar a minha soma, que é a minha variável que vai mostrar os meus números, a quantidade de números que eu recebi. Então vamos testar aqui o nosso código. Vou colocar aula 4.py e vamos lá. Digite. Primeiro eu vou digitar o número 3. 3 é maior do que 0, então a estrutura continua sendo verdadeira. Ele pede outro número. Vou digitar 5. 5 é maior do que 0, então ele continua. Eu vou digitar 0. Como eu coloquei lá na minha condição que o número tem que ser maior ou igual a 0, o 0 continua contando como número de entrada válido. Até que eu digite o menos 4. Menos 4 é um número negativo, um número que é menor do que 0. E, enfim, eu vou sair da minha estrutura de repetição while. Eu recebi como entrada 3 números, 3, 5 e 0. Então, o meu programa realmente funciona. Além desse tipo de problema, eu consigo resolver problemas maiores, como eu conseguir somar 50 números como entrada do usuário sem a necessidade de criar 50 variáveis desnecessárias, etc. Ou seja, é uma estrutura de repetição bem poderosa. E com o while, eu encerro a aula de hoje já linkando para a aula seguinte, que aprenderemos outra estrutura de repetição bem interessante e bem poderosa, que é o for. Como eu falei logo lá no início do nosso curso, que existem 2 tipos de estrutura de repetição, o while e for. Então, na aula de hoje, aprendemos o conceito da estrutura while, como aplicarmos dentro da programação e, por enquanto, é isso. Vejo vocês na próxima aula e até a próxima.